Propósito é uma ferramenta muito útil para a gente que é cristão. A gente deveria usar mais dessa ferramenta. Inclusive, creio que todos os meses a gente deveria fazer algum propósito, seja um jejum a longo prazo, que não é muito desgastante, porque a gente não quer prejudicar a nossa saúde, mas que também exige um pouco de nós para que seja um sacrifício agradável a Deus, que exige de nós para que nós realmente mostramos a Deus que nós queremos aquilo que nós pedimos, porque o propósito é uma maneira de expressar a nossa vontade. Porque cá entre nós, numa oração a gente pede tudo. Se a gente for realmente reparar, a gente pede saúde, a gente pede sabedoria, a gente pede inteligência, a gente pede força, a gente pede tudo. Mas se Deus realmente atendesse todos esses nossos pedidos do jeito que nós queríamos, ou seja, em um prazo menor, a gente não ia conseguir aguentar. Por quê? Porque a gente pede, mas de forma incoerente. E o que Deus quer é que a gente mostre o que nós queremos. Mostre através de ações que o que desejamos é de fato aquilo que nós desejamos. Então, se a gente pede sabedoria, a gente realmente faz um propósito, dá o nosso melhor ou dá um sacrifício para que Deus veja que o seu filho realmente quer e realmente está agindo de forma coerente. Cá entre nós, qual que é a dificuldade de pedir força ou pedir sabedoria? E agora, qual é a dificuldade de estudar para adquirir a sabedoria ou de fazer aquilo que é desconfortável para adquirir força? Entende? Então, o propósito, ele vem justamente para isso, porque a gente só consegue fazer algo difícil se a gente atribui um sentido para aquilo. A gente só consegue fazer uma dieta, por exemplo, se a gente atribui um sentido para aquela dieta que é maior do que a nossa dor, do que o nosso sofrimento de ter que fazê-la. E o propósito, ele atribui um sentido muito grande. Porque imagina, não é para você que você está fazendo, é para Deus. Então, parar de comer sei lá, 12, 14 horas não é nada. Quando o sentido é para ser fiel ao que falamos que faríamos para Deus. E para quem não sabe, o propósito é você, em termos simples, é você estipular um tempo em que você fará alguma coisa que exige de você. Então não é algo fácil, mas não é algo muito difícil. É algo que você consegue fazer sem atrapalhar a sua vida, a sua excelência no trabalho. Te dá um pouco de desconforto, sim, mas é o suficiente para te moldar e para realmente mostrar para Deus que o que você quer é real e não apenas um desejo vago, motivado por, sei lá, uma ambição que talvez até é egoísta, porque se a gente não demonstra, é porque talvez o sentido que a gente deu àquela vontade nossa é muito pequeno. Quem é egoísta, quem consegue não, mas quem quer conquistar algo por egoísmo, não tem o sentido maior do que a sua dor de tentar conquistar aquilo que ele quer. E já alguém que tem um sentido grande, como ajudar as pessoas, servir as pessoas, e todos os dias ele está lá entendendo qual a importância disso, estudando para renovar a sua mente, aquela pessoa tem um sentido muito maior do que a sua dor de ir lá e conquistar. Não pela sua força, claro, mas pela graça divina. E vocês têm que entender que um propósito não é um meio de atingir um resultado somente, e também ele não tem a mesma força do que aquelas pessoas que são mundanas e fazem um esforço para atingir algum resultado. Um propósito é muito maior, porque a gente depende de Deus, que é a fonte de tudo. Já aquelas pessoas que conquistam pelo seu esforço, de certa forma, conquistam sofrendo mais desnecessariamente, conquistam por meios ruins, elas não serão abençoadas da mesma forma. Porque aqueles que fazem os propósitos, eles
recebem da fonte eterna, da fonte que pode te dar literalmente muito mais do que você pediu, desde que você demonstre em ações e não somente pela palavra. É tipo dizer que ama alguém sem agir para realmente demonstrar o amor, ou falar que perdoa, mas uma pessoa te fere e você não perdoa. Então, vê isso. Vê se você não está falando demais, pedindo demais e não sendo coerente. Quanto mais você pede, mais exige de você que você haja em direção ao que você pediu. E como Deus é bom em não pedir que a gente haja coerente com o que a gente pediu somente pela nossa força. Por isso que ele colocou o propósito, o sentido muito maior que nós damos às coisas para que nós possamos atingi-las. Eu não sei se ficou claro, mas reveja se você não está pedindo demais, falando demais e não está agindo em busca do que você pediu. E muito obrigado pela sua companhia, participação neste vídeo, buscando a sabedoria, e até mais.